É Cristo chamando, chama por ti e por mim.
Agradeço a você, telespectador, que está ligado com a Opção para a Vida nesta manhã de sexta-feira, hoje 5 de abril. O programa Opção para a Vida, desde ontem, está apresentando, através do reverendo Joaquim Andrade, um estudo muito interessante de conscientização, de orientação sobre o que é o islamismo, uma das religiões que mais cresce no mundo atualmente. E ele estará falando logo mais a segunda parte, trazendo essas informações muito esclarecedoras. Portanto, continue ligado conosco, porque certamente você vai receber toda essa orientação através do reverendo Joaquim Andrade, que, por sinal, será o orador oficial pela ocasião das comemorações do 28º aniversário do programa Opção para a Vida, celebrado no dia 14 de abril, no domingo. E foi especialmente convidado também para brilhantar o louvor a orquestra da Assembleia de Deus do bairro do Jardim Paulistano, Louvores Eternais. Você não pode perder, portanto, compareça, esteja conosco, porque não temos dúvida, será uma bênção. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Joaquim Andrade. Pois a Bíblia, que é anterior ao Islã, diz que Jesus viveu cerca de 33 anos na Terra. E então, foi Jesus crucificado, como Lucas, por exemplo, 3:23 relata. Nós sabemos muito bem que ele morreu cerca de 3 anos e meio depois, e Jesus tinha cerca, então, de 33 anos quando ele morreu. Então, com isso, o islamismo erra com relação à pessoa de Jesus Cristo, e quando nós fazemos um paralelo entre Jesus e Maomé, nós vamos encontrar algumas diferenças gritantes. Por exemplo, Jesus, ele nasceu de uma virgem, uma mulher virgem. Maomé não. Então a tradição islâmica conhece muito bem quem são os pais, quem são de Maomé. Sabe muito bem disso. Por outro lado, Jesus não pecou. Maomé era um pecador, nós sabemos muito bem disso. Então Maomé era, o próprio Alcorão relata isso. Jesus, dentro da Bíblia, ele é chamado de Messias, ou seja, ungido. Então um título muito elevado que Maomé nunca recebeu. Por outro lado, Jesus é chamado de palavra, é chamado de o verbo de Deus. O Alcorão, capítulo 3, verso 45. Um título poderoso, elevado, que também Maomé não recebeu. Jesus fazia milagres, o próprio Alcorão relata isso. No Alcorão, capítulo 3, verso 49. Alcorão, capítulo 5, verso 10. Enquanto Maomé, no mesmo livro, não relata um milagre sequer realizado por este profeta. Então Jesus ascendeu ao céu com o seu corpo. Alcorão, capítulo 4, verso 158. Coisa que o Alcorão não afirma a respeito de Maomé. Então o nome Maomé aparece no Alcorão 4 vezes, sobre as suas denominações, Ahmed, Muhammad, mas Jesus é mencionado com 4 títulos poderosos, como, por exemplo, Palavra de Deus, Espírito de Deus, Messias, Filho de Maria. Um título poderoso, porque Maria, de acordo com o islamismo, é a mais excelsa das mulheres protegidas de Deus e modelo também para todos. O capítulo 19 do Alcorão, intitulado Maria, diz que coisas espantosas de Jesus que não foram atribuídas a Maomé, a saber, por exemplo, Jesus, palavra de Deus, Jesus, o Espírito de Deus, falou desde o seu berço. O bebê Jesus, quase recém-nascido, explicou uns maledicentes que a sua mãe não teve relação com o homem. Então Jesus, segundo o islamismo, ele deu vida a pássaros feitos de barro, uma história que o Alcorão tornou aí, tomou do Evangelho de Tomé. Nós sabemos que isso está lá no Evangelho Apócrifo de Tomé, nessa história da infância também do século I. Então curou enfermidades incuráveis, deu vida aos mortos, é onisciente, revelou todos os segredos. Jesus ascendeu ao céu, Jesus ainda está vivo e Cristo voltará novamente. Interessante, porque se você for hoje para Meca, você vai ver o corpo de Maomé, está lá. O corpo de Maomé
está em Meca. E o de Jesus? Eu tive lá com o pastor Bosco numa viagem para Israel e nós fomos lá no túmulo onde Jesus foi colocado. Só que o túmulo, meu querido, está vazio. Por que está vazio? Como disse os anjos quando as mulheres foram no túmulo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Nós servimos a um Deus vivo. Nós adoramos a um Deus que não está num túmulo, a um Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então os muçulmanos não duvidam que o corpo de Maomé esteja enterrado em Meca. E eles peregrinam para lá, inclusive. Então também peregrinam as tumbas de muitos outros profetas. Agora, não só profetas, de homens também, homens santos, homens milagrosos. Mas sabem que não há ninguém na tumba de Jesus Cristo, que o corpo de Jesus não está em lugar nenhum. E é interessante isso, que no Santo Sepulcro não tem nenhum cadáver lá. Não, a gente não vai encontrar nenhum resto de Jesus. Como bem sabem também os cristãos, o Alcorão mesmo diz que Jesus foi elevado ao céu. O Alcorão diz isso. Então é importante ressaltar também que, apesar dos muçulmanos dizerem acreditar em Jesus, eles creem nele do mesmo modo que os cristãos? Não, claro que não. Eles não creem. O Jesus do islamismo é diferente do cristianismo. O Jesus do islamismo não morreu numa cruz. O Jesus do islamismo não derramou seu sangue pelos nossos pecados. Então é totalmente diferente do Jesus do cristianismo. A Bíblia diz que Jesus é Deus, Mateus 27, 54, João 1, João 20, 31, Atos 9, 7. Temos vários versículos que narram que Jesus é Deus. O Alcorão diz que Deus, Alá, não gerou, ou seja, Alá não teve filhos. Alcorão, Surata 112, versos de número 3. E Jesus não é o Filho de Deus, está lá em Alcorão, capítulo 4, verso 171. Alcorão, capítulo 5, versos 17 e 73. Então, Jesus não sendo Filho de Deus, logo Jesus também não é Deus para o muçulmano. Bom, nós sabemos que isso é uma blasfêmia, dizer para o muçulmano que existe uma trindade. Ele não crê nisso. Além disso, segundo a crença islâmica, Jesus não morreu numa cruz pelos pecados da humanidade. O Alcorão, ele especificamente nega Jesus Cristo como tendo sido crucificado, um Jesus que tenha provado a morte. Então Jesus, os muçulmanos, eles acreditam que após Alá milagrosamente ter libertado Jesus da morte, ele subiu vivo ao céu. Isso está no Alcorão, capítulo de número 3, versos de número 54 e 55. Isso está lá também no Alcorão, capítulo 4, versos de número 157 e 158. Então, desde então que os muçulmanos creem que Jesus permaneceu com Alá, está esperando a sua oportunidade para retornar à Terra, a fim de terminar então seu ministério e completar a sua vida, assim Jesus não era de jeito nenhum para os muçulmanos o Salvador. E para os muçulmanos, Jesus então foi apenas um mensageiro de Alá, conforme está lá no Alcorão, capítulo de número 4, verso 171. Então Jesus não é mais, nada menos do que um servo de Alá. Interessante, né? O Messias, filho de Maria, ele, para os muçulmanos, era apenas mais um mensageiro de Alá. Não é Deus, não é Salvador e não foi crucificado. Então Jesus é apenas um profeta de Alá, um escravo de Alá. E aí os muçulmanos creem na doutrina da predestinação. Maomé ensinava que Deus é soberano, e não negamos, Deus é soberano. Maomé ensinou que Deus salva quem ele quiser e condena também quem ele quiser. Que Deus já estabeleceu tudo de antemão, que tanto o mal como também o bem provém de Alá. Depois você pode ler Romanos 3, 21, pode ler 1 Timóteo 2, 4, pode ler João 3, 16 e 17, 2 Pedro 3, 9 e João 24, 15.
Todos esses textos mostram claramente uma refutação a essa ideia que os muçulmanos têm de que tanto o mal quanto o bem provém de Deus. Então a salvação dentro do islamismo, a salvação no Islã depende da aplicação dos 5 pilares. Ou seja, o islamismo está fundamentado nesses 5 pilares, que são o quê? A fé, que seria a shahadá, a oração, que seria a salat, a caridade, que seria o zakat, o jejum, que seria o siyam, e a peregrinação a Meca, que seria o hajj. O islamismo eu até colocaria mais um pilar, porque é fundamental que todo muçulmano vá uma vez na vida a Meca, cidade sagrada. Então o islamismo ensina uma salvação por intermédio das obras, na entrega da pessoa à vontade de Alá, e a Bíblia é muito clara quando toda a nossa justiça para Deus é como trapo da imundícia. Ninguém vai ser salvo por aquilo que faz. Vamos ser salvos por aquilo que Cristo fez por nós. Então, Efésios capítulo de número 2, verso 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz: somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É isso que diz as Sagradas Escrituras. E a vida após a morte? Bom, dentro deste conceito, o Islã prega a sobrevivência da alma após a morte. Então, após a morte física, segundo o islamismo, a alma sobrevive. Também o islamismo prega o dia do juízo final. Mas antes do juízo final, porém, os mortos vão para um lugar ou um chamado estado intermediário que os muçulmanos conhecem como barzakh, ou seja, onde os justos vivem lá um período de felicidade e os ímpios um período de sofrimento. Então ambos aguardam a ressurreição no juízo final. Os que, por exemplo, reconheceram Alá como Deus e Maomé como seu profeta, os que entendem que não há outra divindade além de Deus e que Muhammad é o seu mensageiro, então esse vai ressuscitar e vai viver uma vida no paraíso, tomando vinho com as suas donzelas. Isso é muito interessante porque isso é um resumo do que acreditam todos os muçulmanos. Então receberão as alegrias lá no paraíso, eternamente contemplando Deus, e aqueles que não viveram de acordo com o islamismo serão lançados no inferno. Quanto ao inferno, os peritos muçulmanos, os teólogos muçulmanos, os apologistas muçulmanos divergem em relação a essa durabilidade do castigo do inferno. Para alguns, Deus poderá perdoar todos os pecados dos infiéis, com exceção à descrença em Deus. Para outros apologistas muçulmanos, então haverá uma salvação universal, ou seja, todos serão perdoados, até mesmo os que cometeram o pecado da descrença em Alá. O islamismo também crê na existência dos anjos, e aí o muçulmano crê que Deus criou todos os anjos. Maomé ensinava que a maioria eram má. Então tem Gabriel, tem Miguel, tem Satã, e aí temos as chamadas 5 colunas do islamismo, como eu já falei. Então o credo seria o shahadá, é o testemunho, né? É o primeiro dos 5 pilares do islamismo, e aí a chamada profissão de fé. Uma pessoa se torna muçulmano não quando ele se batiza, ele se torna muçulmano quando ele pronuncia que não há outro Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. Não há divindade além de Deus e Muhammad é o seu mensageiro. Pronunciou isso, pronto, está convertido ao Islã. Então tem as orações, eles chamam de salat, orações obrigatórias que os muçulmanos devem fazer. Então devem praticar
5 vezes ao dia, é o segundo pilar do islamismo, e aí são recitadas em árabe, contendo aí versículos do Alcorão. Tem as esmolas, eles chamam de zakat, literalmente é purificação, é o terceiro pilar do islamismo, consistindo aí numa prática obrigatória de se dar uma porcentagem do que se ganha ao Islã para a sua propagação e outros fins. Interessante, né? E você que está nos assistindo agora, que é membro de uma igreja, não quer contribuir para a expansão do reino de Deus. Fica aí retendo, fica aí deixando de abençoar a obra de Deus. Tem o jejum também, isso vai para você que não gosta de jejuar. Isso vai para você que há muitos anos não jejua mais. Sabia que o muçulmano faz 5 orações por dia? Quantas orações você faz por dia? O muçulmano jejua, aliás, é o 4º pilar do Islã. É o jejum, que deve ser observado durante todo o mês chamado de Ramadã, do nascer ao pôr do sol. Do nascer ao pôr do sol, o muçulmano tem que se abster de comida, de bebida e também dos relacionamentos sexuais. Tem também a peregrinação, ou chamado de Hajj, é o 5º pilar do Islã, que consiste no quê? Consiste aí numa peregrinação anual à cidade sagrada de Meca. Quem tiver condições, é claro, físicas, quem tiver condições econômicas para isso, ele tem que ir pelo menos uma vez na vida a essa cidade santa. Eu chamo de o 6º pilar do islamismo. É a jihad, é a chamada Guerra Santa. Então, o dever requer que quando em Guerra Santa, os homens devem participar a fim de propagar o islamismo e defendê-lo contra os infiéis. Aquele que morrer na jihad, na Guerra Santa, segundo o islamismo, está assegurado a ele a vida eterna no paraíso de Alá. Além disso, temos outras práticas do islamismo. Por exemplo, o islamismo é a favor do divórcio. Os muçulmanos, eles rezam pelos mortos. Então, o homem muçulmano não pode tocar em qualquer parte do corpo de uma mulher com quem ele não tenha uma relação lícita, ou seja, com quem ele não conhece. E aí eu diria que o islamismo nega ideias centrais do cristianismo. Não só com relação à pessoa de Jesus Cristo, mas o islamismo nega o pecado original, por exemplo. O islamismo crê que a pureza é inerente ao homem, que ao corromper-se, ele pagará por seus pecados pessoais. Então o islamismo tem um calendário, esse calendário próprio, que tem como marco inicial a Hégira, que é a imigração de Muhammad, de Meca para Medina, Sendo assim, eles contam o ano em 622 depois de Cristo. O calendário muçulmano começa aí, 622 depois de Cristo. O calendário cristão, nós sabemos que estamos em 2019, por quê? Porque Jesus nasceu a partir do nascimento de Cristo. Então, o calendário islâmico, 622, é o ano depois de Cristo que Maomé fugiu para Medina e aí começou o calendário muçulmano. Então, o seu calendário é lunar, tendo o seu ano, portanto, 354 dias. Que conclusão nós podemos fazer do islamismo? Então, o islamismo é uma religião missionária, não tenha dúvida, e não é pelo fato do islamismo ter exercido um impacto positivo sobre muitos países, onde ele é uma força considerável. Nós devemos ressaltar que a influência positiva não é o motivo para alguém seguir uma religião que mata em nome de Deus. Então, a influência positiva também não é sinônimo da verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quiser ser salvo, não é por intermédio das boas obras, é só por intermédio de Jesus Cristo. Com isso, podemos concluir
que o islamismo é essa religião que nada tem com o cristianismo, que não tem nada de cristão, que apesar de falar de Jesus e até respeitarem a pessoa de Jesus Cristo, o islamismo é o oposto do cristianismo. O islamismo é contra o cristianismo. O que mais me admira é países chamados cristãos dando total abertura para o islamismo, é apoiando abertamente o islamismo. Eu digo sempre isso, o diabo agradece o apoio que muitos cristãos dão a ele. Meu amado, minha amada, entenda uma coisa, cristianismo é Jesus Cristo como nosso Deus, como nosso Salvador, como o único que pode nos perdoar. Islamismo não. Islamismo não está baseado nessas verdades. Jesus não é o caminho que conduz à vida eterna. Jesus não é Deus. Jesus não é o Filho de Deus. Jesus não morreu naquela cruz. Portanto, você que está nos assistindo agora, eu quero deixar um recado para você. Não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz que a salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer obter a vida eterna, quer obter o perdão dos teus pecados, é só por intermédio de Jesus. Siga a Bíblia Sagrada. Este livro é de fato a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, fiquem na paz, voltamos depois com mais assuntos relacionados à pessoa de Jesus e os vários grupos religiosos. Não tenho dúvidas que você foi profundamente abençoado. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco e nós vamos encerrar o nosso programa lembrando a todos. Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, nós temos a escola dominical no domingo pela manhã às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras nós temos culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Nós estamos realizando um estudo sobre as cartas apocalípticas, conforme vemos lá no livro do Apocalipse, no comecinho, as 7 igrejas da Ásia. Não perca, portanto. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.